Liturgia do dia 9 de setembro de 2023, sábado da 22ª semana do Tempo Comum. Memória de São Pedro Claver, presbítero. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, e vós que outrora erais estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados e irrepreensíveis diante de si. Mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o Evangelho que ouvistes, que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é de número 53. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício, de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome, que é bom. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de afirmar com determinação a supremacia absoluta de Cristo na ordem universal da salvação, Paulo entra agora no que poderíamos chamar plano horizontal. Assim, aplica aos colossenses, convertidos do paganismo, os princípios afirmados. Eles eram outrora estrangeiros e inimigos de Deus, isto é, gente que vivia longe de Deus, na visão da vida e nas obras. Outrora estavam longe, agora vivem reconciliados. Entre a situação antiga e a presente está a morte do corpo de carne, de Cristo. Por isso, há que viver santos e imaculados, ou seja, oferecer sacrifícios no próprio corpo de carne, praticando obras boas e não as obras más de outrora. Vivendo assim, o cristão atualiza na sua carne o sacrifício salvador de Cristo, orientando a sua existência para a esperança prometida no Evangelho, isto é, para a vitória definitiva sobre o mal, por meio da ressurreição. Com respeito ao Evangelho, Lucas apresenta-nos hoje, e nos textos seguintes, algumas polêmicas de Jesus com os fariseus acerca do sábado e das práticas permitidas ou não permitidas nesse dia. Impressiona o modo positivo e prepositivo como Jesus entra na polêmica. Tenta desamarrar os seus interlocutores de uma mentalidade excessivamente jurídica, servilmente ligada a aspectos que levaram os fariseus, do tempo de Jesus, a compilar um elenco de 613 preceitos,
além dos 10 mandamentos a que queriam ser fiéis. Jesus tenta tirá-los dessa mentalidade, lembrando um acontecimento veterotestamentário da vida de Davi. Uma opção de liberdade diante de uma tradição que parece não admitir exceções. Davi era uma referência para todos, também para Jesus. Mais uma razão para, neste caso, o aceitar como modelo de liberdade perante tradições que, não sendo bem interpretadas, ameaçam sujeitar o homem à lei em vez de o libertar. A afirmação final é clara: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por um lado, Jesus compara-se a Davi. Por outro lado, afirma a sua superioridade e, implicitamente, enquanto Senhor do sábado, a sua divindade. Cristo, desde o princípio, Senhor da criação, como afirma Paulo aos Colossenses, revela no Evangelho de hoje estar consciente de também ser Senhor do sábado. Ser Senhor do sábado significa ser igual a Deus, porque foi Deus quem estabeleceu a lei do sábado. Jesus é Senhor de tudo, mas aceitou a sorte dos escravos mais perigosos, o suplício da cruz. Aceitou-a para realizar a obra de amor que o Pai lhe confiou para nos libertar do mal. Paulo fala desse mistério de amor e aplica-o aos Colossenses. Também a vós, que outrora andáveis afastados e éreis inimigos, com sentimentos expressos em ações perversas. Agora Cristo reconciliou-vos no seu corpo carnal, pela sua morte, para vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis diante dele. Todos éramos inimigos, porque todos estávamos sujeitos ao pecado, mas Deus reconciliou-nos por Cristo. Habitualmente, é a pessoa que ofendeu que vai à procura de reconciliação com a pessoa ofendida. No caso da nossa salvação, pelo contrário, foi Deus que procurou a reconciliação e a realizou. É a imensa generosidade de Deus em ação. Paulo espanta-se diante deste modo de agir de Deus. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho. E o apóstolo verifica com surpresa e gratidão: dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém se atreva a morrer. Mas é assim que Deus demonstra o seu amor para conosco. Quando ainda éramos pecadores, é que Cristo morreu por nós. Deus quer para nós o máximo, quer-nos santos, imaculados e irrepreensíveis. Uma tal ambição é fruto do seu amor por nós. Como um pai quer o melhor para o seu filho, Deus quer o máximo para nós. E deu-nos a possibilidade de o atingirmos. Com a morte e a ressurreição de Jesus, obtém para nós as graças necessárias para vivermos na generosidade que nos vem através do coração de Jesus e recebemos nos sacramentos. Para isso, basta-nos permanecer sólidos e firmes na fé, isto é, aderir a Cristo pela fé, e assim estar ligados à corrente de amor que vem do Pai e passa por Cristo. Quem permanece firme em Cristo recebe a graça e torna-se santo. Hoje a Igreja faz memória a São Pedro Claver, presbítero. São Pedro Claver nasceu em Verdú, na Catalunha, em 25 de junho de 1581, e não pertencia a uma família nobre. Fez o noviciado em Tarragona, os estudos filosóficos em Palma de Mallorca e iniciou os teológicos em Barcelona. Ele ainda não havia terminado seus estudos quando foi destinado à missão de Nova Granada, como era chamada a atual Colômbia. O jovem desembarcou em Cartagena em 1610 e foi ordenado sacerdote em 1616. Naquela missão, onde por 44 anos
Trabalhou entre os escravos afro-americanos em um período de forte tráfico. Educado na escola do missionário Alfonso de Sandoval, Pedro tornou-se servo dos negros para sempre. Na época, todos os negros eram chamados etíopes. As costas litorâneas, onde milhares de pessoas eram abandonadas, arrancadas sem nenhum remorso da sua vida familiar e da sua terra, transformaram-se em campo de apostolado para o jovem jesuíta. Todas as vezes que Pedro era avisado sobre a chegada de novos escravos apinhados nos navios, entrava no mar com o seu barco para encontrá-los e levar-lhes comida, ajuda e conforto. Curava as suas feridas, pedia esmola para comprar-lhes vestidos e matar sua fome. Despertava em cada um o sentido da própria dignidade humana. Levava a fé aos não batizados, encaminhava-os ao conhecimento e à prática das virtudes evangélicas. Para quem vivia com corrente nos pés e sob o açoite dos feitores, a esperança vinha de Nosso Senhor. Aprendeu a língua dos angolanos e serviu-se de 18 intérpretes para instruir os escravos. Com essa proposta, Pedro de Claver batizou cerca de 400.000 negros durante os 40 anos de missão apostólica. Foram atribuídos a ele ainda muitos milagres de cura. Pela sua obra incansável, foi acusado de descuidar e profanar os sacramentos, administrando-os às criaturas que mal o entendiam. Em 1650, adoeceu com a peste. Sobreviveu, mas pelo resto da vida não pôde mais trabalhar. Nos últimos 4 anos de sua existência terrena, passou imobilizado na enfermaria do convento. O homem que fora a alma da cidade, pai dos pobres e consolador de muitas desgraças, foi completamente esquecido por todos, passando o tempo em oração. São Pedro Claver morreu em 8 de setembro de 1654, na Colômbia. Em 16 de julho de 1850, foi beatificado por Pio IX e em 15 de janeiro de 1888, canonizado por Leão XIII, junto com Alfonso Rodrigues. Em 7 de julho de 1896, foi proclamado padroeiro de todas as missões católicas entre os negros. São Pedro Claver, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Pedro Claver e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor, que destes a São Pedro Claver a graça de imitar fielmente a Cristo pobre e humilde, fazei que também nós, vivendo plenamente a nossa vocação, caminhemos para a santidade perfeita, à imagem de Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.